do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, estamos na última parte dos nossos encontros sobre o nosso diretório diocesano. Hoje veremos a última parte, os sacramentos da iniciação à vida cristã e suas etapas de preparação, a partir da página 62 do nosso diretório, onde a preparação mais imediata dos sacramentos, as simbologias, significados, os padrinhos, os catequizandos, sobre a formação, sobre batismo, eucaristia e confirmação. E também a catequese com os nossos adultos. O batismo é a porta de entrada na vida da igreja. É onde nós ingressamos. Pelo batismo, nós somos enxertados em Cristo. Como diria Orígenes, pelo batismo, nós participamos da história da salvação. Nós fazemos parte dos efeitos salvíficos, dos sinais sensíveis que outrora foi prefigurado no Antigo Testamento, como o dilúvio, o mar vermelho, os sinais sensíveis por meio dos elementos como a água, que apontam também para essa graça que está invisível. Os nossos catequistas, eles devem promover esse elo, mostrando os significados a partir dos símbolos, que compõem o batismo, a importância do Círio Pascal, que representa o Cristo ressuscitado, a importância da pia batismal como o centro que gera a vida, Inclusive, interessante observarmos até nos tempos antigos, nas igrejas eram construídas, as pias batismais, elas ficavam nos átrios introdutórios das igrejas, isto é, na porta de entrada da igreja, porque simbolizava o útero, A imagem do útero, que a pia batismal não era redonda, era oval, porque era a porta de entrada. Tudo começa por meio do batismo. Por isso ficava na entrada da igreja. E o sinal do útero, o sinal de gerar. Assim como os filhos são gerados no útero das suas mães, novos filhos são gerados para a eternidade no grande útero da igreja por meio da pia batismal. Não podemos receber os outros sacramentos se primeiro não se recebeu o batismo. Então, o catequista, batismo, claro, nós somos catequistas da iniciação à vida cristã, mas especificamente no batismo, tomam este cuidado, esse norte, para que o batismo ele não possa ser vilipendiado. O batismo ele não se perca o sentido, mas que se conecte a partir dos elementos do que compõe o batismo, os sinais da graça. Mostram também, estudando às vezes até mesmo o rito, a beleza do rito, o rito do batismo é tão bonito, a oração de bênção da água, até o momento em que o sacerdote ele emerge ou o Círio Pascal ou as suas mãos nas águas, com o significado de fecundá-las, Como Moisés também bateu com a vara numa pedra, o Círio Pascal tocando a água dentro da pia batismal, torna aquelas águas pneumatizadas, isto é, agraciadas pelo Santo Espírito de Deus. E a gente vai percebendo que o batismo, na sua preparação, ele primeiro deve ser educado entre os pais e os padrinhos, já que as nossas crianças, ou recém-nascidas, ou algumas já tendo alguns anos de vida, não têm até mesmo consciência daquilo. E os pais e os padrinhos, eles professam essa fé naquele momento, no rito batismal, para que mais tarde, tendo o suporte intelectual, pela razão, pelo conhecimento, pela experiência de fé, aquele jovem ele possa, na crisma, confirmar com a novação do Espírito Santo o seu batismo. E a gente vai percebendo também
que é importante essa organização da coordenação paroquial em comum contrato com o pároco. Não pode estar desvencilhado. Existem ritos dentro do rito do batismo que pode se começar até mesmo na porta de entrada da igreja, como que é uma procissão. Eu, como padre, eu gosto, quando tem o ingresso, a gente está ali próximo ao altar, quando vai se direcionando para a pia batismal lá na porta da igreja, eu vou rezando como que uma procissão, a ladainha de todos os santos, que é uma das indicações do ritual do batismo para crianças. Então, vai se rezando e esse sentido de que os santos eles vão também nos acompanhando, vai acompanhando aquela criatura que depois do seu batismo se tornará filho de Deus. E aqui nós encontramos a maior graça que o batismo pode desempenhar na vida de um fiel, tornar-se filho de Deus. Assim, no número 75 em diante, nosso diretório fala sobre a formação dos pais e padrinhos. Número 76. Para que isso aconteça, deve-se exercitar os seguintes pontos. O que deve acontecer nos encontros dos pais e padrinhos? Primeiro, pedir o auxílio do Espírito Santo. Tudo começa com a graça do Espírito. Várias passagens, até mesmo no Antigo Testamento, revela a ação do Espírito antes de acontecer algo. Interessante, até no batismo de Jesus, antes de Jesus ser batizado, o Espírito Santo rasgou os céus como que em forma de pomba e desceu sobre Jesus, para confirmar a sua missão de que ele era ungido do Pai. Tudo isso aconteceu no Jordão. O Espírito Santo ele sempre prenuncia ao que está por vir. Primeiro ponto, pedir o Espírito Santo. Segundo ponto, fazer a leitura orante da palavra de Deus. Não podemos desvencilhar a palavra da vida, entendendo o que aquela palavra, seja uma leitura batismal, o que tem a nos dizer, o que tem a nos revelar sobre os efeitos salvíficos na vida de cada fiel. Em terceiro, unir a catequese à liturgia por meio dos símbolos e gestos. Entender, como eu dizia, o círio pascal, que simboliza o sal, né, que colocamos na ponta da língua da criança, a vela que é entregue à criança, simbolizando a luz de Cristo. Jesus disse, para sermos sal da terra e luz do mundo, para dar sabor e iluminar também a vida dos outros. Então, a gente vai entendendo assim, por meio desses sinais e gestos, fatar, que são os ritos opcionais que se tem, o toque no ouvido, na boca, nos olhos, né? Isso manifesta uma graça que está invisível. E quarto ponto, realizar uma catequese que seja prática, relacionando fé e a vida. Isso que a gente já está discutindo desde as últimas aulas. Não tem como a gente fazer uma catequese meramente dogmática, né? Teologizante. A catequese ela deve estar aproximando aquilo que eu vivo e aquilo que eu estou enxergando, né? Para que também o pai, o padrinho, ele possa entender o que simboliza o batizado para ele. Sempre quando eu estou batizando, eu sempre gosto de fazer uma pergunta que é um banho de água para as pessoas. Eu sempre pergunto assim: vocês se lembram o dia do batizado de vocês? Pergunta nossos pais e padrinhos. Porque é mais fácil a gente lembrar o dia do nosso aniversário. Mas e o dia do nosso batizado? Eles sempre olham assim e sempre ficam assim com vergonha e fazem o sinal que não. Se o batismo é o novo nascimento, é interessante que no rito do batismo se inicia dizendo assim: queridos pais, vocês deram a vida aos vossos filhos. É uma das primeiras partes, as primeiras palavras quando se começa o batizado. Se os pais deram a vida aos filhos neste mundo, o batismo gera a vida para a eternidade destes filhos, que não são filhos somente dos pais, mas a partir do batismo se tornam também filhos da igreja. E eu fico sempre tentando fazer essa catequese para que a gente também valorize o dia do nosso batizado, como a gente valoriza o dia do nosso aniversário. É o dia que nós nascemos para a eternidade. O dia de que as portas da eternidade se tornaram possíveis para nós. O dia em que o nosso nome está inscrito no coração de Deus.
E é importante, número 77, esse caminho que se dá por meio do acompanhamento dos catequistas com as famílias. E aqui a gente coloca até mesmo a ajuda de outras pastorais, pastoral familiar, pastoral da criança, que acompanha não somente a criança já nascida, mas acompanha a criança ainda no ventre, né, junto com a mãe, nesse processo até o Natal daquela criança, o dia que a mãe vai nascer, tirar aquela criança para esse mundo. Né? E no número 77 a gente diz: o catequista deve estar atento aos seguintes pré-requisitos, que é importante para os encontros. Primeiro, pontualidade dos encontros. Segundo, visita a todos sem inscrição. Terceiro, entusiasmo pelo conhecimento da família. Quarto, incentivo à família na preparação de um ambiente de oração e meditação. Isso as visitas dos catequistas ajudam. Entender o seio familiar em que a criança que será batizada está circunscrita, faz com que também a criança ela ela vá viver nesse processo de ser acompanhada também pela igreja, a forma de manifestar isso. Em seguida, na pré-catequese. A gente sempre coloca a pré-catequese como o momento em que ainda não está preparado para entrar na catequese, porque é aquele processo que passa da primeira idade e já começa a crescer, tendo os primeiros contatos, já está a criança desenvolvendo a fala, desenvolvendo algumas capacidades racionais, mesmo que mínimas, mas começa a aprender frases, coisas que são repetidas pelos adultos, aqueles que são mais velhos, aqueles que têm essa capacidade de reproduzir. E na pré-catequese é importante que se facilite e que se valorize o imaginário da criança. Atividades lúdicas, né? A manifestação do belo, né? Como dizia Dostoiévski, o belo, ele salvará o mundo. Então é nessa fase que a família ela tem que começar a impregnar os seus filhos do conhecimento, né? de coisas, o colorido que fascina, as brincadeiras. Né? Eu vejo até muitos pais incentivando. Existem joguinhos que se compram na internet, que é como se fosse objetos da missa, cálice, que não é o cálice, só a imagem da hóstia, né, do vinho, tudo aquilo, que isso vai também educando as crianças. Às vezes a gente educa as crianças dando brinquedos diversos, de diversa natureza, bonecos, carrinhos, mas o que a gente poderia dar para as crianças de algum objeto que pudesse apontar para uma realidade religiosa, né? Às vezes até brincadeiras, brinquedos que envolvam até cenas bíblicas, né? De peças de se juntar, de apontar, né? O desenho, isso é muito importante. Os desenhos fazem com que a criança pinte desenhos que retratam até mesmo cenas bíblicas e explicar para a criança, mesmo que de forma ainda tão limitada pela idade, mas explicar é Jesus que tá ali com os discípulos, Jesus que está curando, Jesus é um amigo, Jesus é o nosso Pai, Jesus é tudo na nossa vida, é amigo bem pertinho da gente, né? Isso vai fazer com que a criança ela tenha não somente um personagem, mas tenha uma pessoa próximo dela, que é Jesus Cristo. Isso vai ajudando muito nessas atividades. Às vezes a gente cai até no erro de querer não querer levar as crianças na igreja porque as crianças choram. A gente tem que incentivar as crianças. Eu lembro até eu, quando era criança, eu não gostava de ir para a igreja. Eu chorava, porque o domingo era o único dia que eu tinha para acordar mais tarde, já que eu estava de manhã. Mas o incentivo dos meus pais, acredito que aquilo ajudou muito, favoreceu. Mesmo que no momento presente não entenda, mas lá na frente é importante isso. Sempre trazer o filho para a igreja. Mesmo que chore. Se chorar, leva um pouquinho para o lado de fora da igreja, até se acalmar, depois volta. Mas faça isso de um hábito presente na vida das crianças, para que elas se acostumem com aquela realidade. Saber que o domingo é o dia do Senhor, o domingo é para estar na igreja, não é para estar em outro lugar. E a pré-catequese, a gente já está vendo as idades, né? Ela vai se iniciando após a idade da razão, os 7 até os 9 anos, quando se ingressa na catequese.
Na Eucaristia, ingressa o número 82 em diante, a partir dos 9 anos, já tendo, mesmo que um pouco conhecimento. Mas até as pessoas perguntam, mas padre, a criança de 9 anos vai saber o que é Eucaristia? Quais são as disposições para receber a Eucaristia, né? O Código de Direito Canônico, quando vai falar sobre a Eucaristia, para receber a Eucaristia, a criançada tem que ter a mínima compreensão de que nas espécies sagradas, há a presença do Senhor. Jesus está ali. A gente, mesmo que a gente tente fazer vários testes, né, no passado, a gente tem que decorar. Eu passei ainda por essa catequese. Tem que decorar as coisas para fazer uma espécie de uma prova oral e para ali estar pronto para receber a Eucaristia. Não é que a gente esteja tirando o conhecimento, mas esse conhecimento também ele tem que se tornar prático, tem que saber. Não adianta a gente saber só com a mente de que ali está Jesus. Tem que sentir também no coração. Deus saber que ali também está o Senhor da minha vida, o Deus que sacia a nossa fome de eternidade. Então, na Eucaristia, também ainda seguindo esse traço lúdico, mas também mostrando já às crianças essa compreensão de quem é Jesus, esse homem que tanto falou para nós. Ainda não precisando ainda de se aprofundar em teologia, mas mostrando com a prática o que esse personagem representa para nós. Esse homem que falou, como diz a samaritana, o homem que falou tudo a meu respeito. Então, antes da Eucaristia, todas as crianças obrigatoriamente deverão se confessar. E é importantíssimo, uma coisa que a gente perdeu muito. Às vezes, chegando no confessionário, até os adultos não têm esse conhecimento de se preparar, até mesmo saber o ato de contrição. Os mais antigos tinham um ato de contrição decorado em mente. Existe um mais abreviado e muitas vezes não se sabe as crianças. Vão lá com um papelzinho. Então é importante que seja um ato de exercício, para que a confissão não seja somente para a preparação da primeira comunhão, mas que seja algo presente e contínuo na vida das crianças. Isso também depende dos pais, do incentivo e fazer com que as crianças elas criem essa necessidade, a necessidade de Deus, necessidade de saber o que é o pecado, de sentir o peso do pecado na vida. Às vezes, respondeu o pai, pegou alguma coisa escondida, né? São pecados que normalmente acontecem entre as crianças, talvez pela falta de conhecimento, mas a conversa com os pais é importante. Número 84. É de responsabilidade do pároco ou administrador paroquial evitar que receba a criança, a Eucaristia, crianças que não estejam devidamente preparadas. Às vezes passou o período, 2 anos de preparação. Isso aos 9, isso aos 11. O padre, o catequista, chega até para o padre e diz, padre, olha, a minha turma não está preparada. Não consigo perceber que está tendo uma evolução. Vamos dar mais 6 meses, vamos acrescentar esse tempo. Não é que a catequese ela seja como que um currículo numa universidade. Faço 5 anos, recebi meu diploma, pronto. Vou seguir minha vida. Não. Tem que estar preparado realmente. E a catequista tem que ir percebendo isso nos encontros. Às vezes as crianças vão lá só para brincar, né? Para bagunçar. Então, isso tem que ser como um acordo decorrer do tempo com os pais, sempre conversando, dialogando. Em 85 em diante, a gente fala sobre os objetivos e metodologias. A catequese em preparação à primeira Eucaristia destina-se a introduzir as crianças no mistério pascal e na vida eclesial, proporcionando-lhes uma preparação imediata para a celebração dos sacramentos. E isso deve ser partindo do ensinamento das Sagradas Escrituras, mas também unindo junto ao conhecimento do catecismo da Igreja, usando também materiais didático-pedagógicos que possam facilitar esse processo, para que não seja somente algo que se torna até mesmo escolar, né? Algo de transmissão de um mero conhecimento. Mas é que o conhecimento se torne prático, né? Também por meio de dinâmicas, brincadeiras, que favoreça a dinamicidade. É importante fazer com que o catequista ele incentive as crianças também a se questionarem.
Existem perguntas frequentes. Uma vez, o Papa Bento XVI, ele recebeu uma audiência, no ano 2007, de um grupo de crianças lá em Roma que estava se preparando para receber a primeira Eucaristia. E a criança, de forma muito simples e humilde, chegou para o Papa e disse assim: Santo Padre, eu vou receber a comunhão tal dia, pela primeira vez. Mas eu estou um pouco triste, Santo Padre. E o Papa perguntou: por que, minha filha? Porque eu olho lá para a Eucaristia e só vejo um pedaço de pão. Eu não consigo sentir Jesus. Será que na minha primeira Eucaristia eu vou sentir Jesus algo diferente? E o Papa fez de forma comparativa um teste de um exame de consciência com aquela criança que serviu para todos ali. Não somente para a criança, até mesmo para os adultos. Porque o questionamento da criança era sentir o efeito da Eucaristia. E o Papa disse: minha filha, está vendo ali a tomada? Sim, Santo Padre, estou vendo. Eu quero que você coloque o dedo na tomada. Santo Padre, o senhor quer que eu leve um choque? Não. E eu queria que você percebesse isso. Você não consegue, se você botar o dedo na tomada, o que é que tem dentro da tomada? Esse Santo Padre tem corrente elétrica. Criança muito sabida, né? Respondeu logo. Isso mesmo, tem corrente elétrica. Você consegue enxergar a corrente elétrica? Não, Santo Padre. Isso mesmo, você não consegue enxergar, mas você consegue sentir o efeito. Do mesmo jeito é Cristo na Eucaristia. Talvez visivelmente a gente vê um pedaço de pão, mas sentimos o efeito dele na nossa vida, sabendo que humanamente parece pedaço de pão, mas pela fé sabemos que é o corpo de Cristo que está presente ali. Um outro exemplo que a gente poderia dar é o vento. A gente não consegue enxergar o vento, mas a gente consegue sentir o efeito. Faz esse movimento, eu sinto o vento que bate na minha face. Mas o vento eu não consigo pegar e também não consigo enxergar, mas eu consigo sentir. E Deus nós conseguimos sentir na Eucaristia. Então são por meio dessas comparações, de exemplos diversos que a gente pode dar para as crianças e pode ajudar a facilitar a compreensão, que não precisa ser uma explicação teológica, mas o simples, cativa. E seguindo adiante, sobre a celebração da primeira comunhão, número 87. A primeira comunhão das crianças será celebrada com simplicidade. É recomendável que a paróquia, primeiro, adote o uso de vestes simples, dignas e decentes, que respeitem a dignidade do sacramento, evitando gastos, excessos e desigualdade. Uma veste branca. Antigamente, nas crianças, as meninas iam com vestidos brancos, os rapazes todos de branco, com paletó, terno. Talvez uma camisa branca básica para os homens, um vestidinho para as meninas, composta, algo simples, mas se deixar de perder a dignidade daquele momento. E segundo, promova um encontro em retiro para a preparação espiritual dos pais responsáveis e que estes participem da preparação da celebração conforme a programação da paróquia. Tudo na igreja deve ser precedido sempre por um retiro. Se no pré-catecumenato, que nós vimos 2 aulas atrás, a gente indica que comece com um retiro, então, sempre para receber momentos grandes na vida, uma primeira Eucaristia, faça-se um retiro, não somente com as crianças, enxertando também os pais e os padres naquele momento. Isso pode ajudar muito. Número 88 em diante, que fala sobre a preparação dos adultos para a primeira comunhão. Até então a gente falava sobre as crianças. Para os adultos. 88. É dever da comunidade abrir espaço para a formação específica para a primeira comunhão eucarística de adultos, de acordo com as condições e possibilidades de cada um. 89. Os adultos que se preparam para a primeira comunhão eucarística devem participar da comunidade e receber uma catequese própria. A catequese de adultos, como a gente já falou na aula passada, dura 1 ano, né? E é desse período de 1 ano que vai se preparando para receber a primeira comunhão. Agora, já como adulto, possui uma maturidade maior.
ou pelo menos deveria se possuir. Pelo conhecimento, já ter a mente mais formada, essa catequese ela deve ser doutrinária, né? Vivencial, nos símbolos, nos gestos, estudando um pouco mais profundo sobre o efeito da Eucaristia na vida, os milagres eucarísticos que temos de forma abundante na história da Igreja. E aqui a gente vai perceber no número 89 os pontos que devem nortear. Perceber o chamado de Deus, recordar o acontecimento supremo de toda a história da salvação, entender como o mistério salvífico de Cristo, através do Espírito Santo e o mistério da Igreja, dispor os corações para a esperança na vida futura, compreender que são convidados a participar com toda a comunidade na construção de uma sociedade melhor. E aqui a gente vai percebendo esses efeitos que deve fazer. O adulto ele já deve se colocar já nesse panorama de forma mais inserida, né, na comunidade, participando até da comunidade, algum pastoral, algum movimento, na liturgia. Quem sabe lá no futuro, aquele já seja um adulto para talvez lá no futuro ser também ministro extraordinário da comunhão. Isso é fundamental, né? O padre, o catequista, ir percebendo a maturidade daquele adulto, que ele não vai se contentando na superfície, mas ele vai crescendo, como que subindo degraus na vida, não somente na vida de fé, na vida espiritual, na vida inserida na comunidade. É importante o padre ir percebendo e colocando o adulto dentro desse processo. Número 90 em diante, falamos sobre a catequese e perseverança. Recebe aos 11 a catequese e fica praticamente o período de ato. Né? A gente fica se questionando, e aí? O que é que vai ser agora? E é praticamente 2 anos de ato. Né? 12, 13, até entrar aos 14 anos para ali em torno, entrar na crisma. Existe na igreja movimentos diversos. Né? Existe infância e adolescência missionária, EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo. Algumas paróquias talvez tenham grupos de escoteiros, né? De forma a fazer com que não se deixe disperso. Grupo dos coroinhas, até mesmo na liturgia. Existem N possibilidades de fazer com que aquele adolescente ele não se desvirtue da vida da comunidade até a crisma, mas que seja inserido na comunidade. Então, existem materiais sobre perseverança, que o próprio nome já diz, né? Que é para manter-se até a próxima etapa. Levando cada vez mais o adolescente a essa consciência de que é igreja, ser pertence, ser discípulo missionário, levar amadurecimento, lembrando que essa aqui é uma fase que é muito difícil. Porque a fase adolescente é a fase de transição. Quem é um adolescente? É aquele que é adolescente, querendo ser jovem, mas não é porque é imaturo, porque ainda tem a mentalidade de criança, mas quer ter a maturidade de um jovem. Então ele pega resquícios da fase anterior e possibilidade da fase posterior, que é a juventude. Então é a fase que é instável no sentido de que, até corporalmente, o adolescente ele vai passando por mudanças corporais, né? A puberdade, as questões hormonais, o afloramento das questões humanas se tornam mais latentes e é importante, né, criar mecanismos que possam fazer com que aquele adolescente ele não viva somente a sua individualidade. Porque a tendência é essa no adolescente, viver excluído ou exclusivo no seu grupinho, aqui já a sua idade, que partilha as mesmas coisas. É a fase que quer fazer experiências diversas no campo moral, né, no campo humano, começar a projetar coisas, e os pais precisam estar muito atentos nessa fase. Número 91. A responsabilidade é de toda a comunidade eclesial pelas crianças e adolescentes para que não se dispersem e vivam uma experiência litúrgica, missionária, mistagógica, inserir dentro da comunidade. 92. Os encontros devem ser pautados na paixão educativa por Cristo de forma, primeiro, criativa, adaptando-se à realidade,
com respeito à liberdade, levando o grupo ao amadurecimento pessoal e espiritual, interagindo com outras pastorais e movimentos. Inserir o adolescente a uma certa maturidade. Compreender de antemão pequenas responsabilidades que ele já deve assumir na sua vida. Lembrando que a educação do futuro adulto começa na juventude, na adolescência, na infância. Muitos dos problemas psicológicos hoje dos adultos são problemas que acontecem nessa fase, entre os 11 e os 14 anos, que é o período da formação da consciência, da mentalidade, do modo de se inserir nos grupos, na comunidade, de autodescoberta pessoal, do corpo, autodescoberta do mundo, quer desbravar o mundo. Então, atenção, precisamos ter atenção. Acompanhar sem deixar de estar solto. Né? E, por fim, a crisma, a confirmação, sacramento da maturidade conhecido. Como dizia São Tomás de Aquino, é o robustecimento do Espírito Santo, é uma nova ação do Espírito Santo. Primeira vez o Espírito Santo veio no batismo e agora o Espírito Santo promoverá uma nova ação. Também inserindo no coração, na alma daquele jovem, daquele adulto, os dons do Divino Espírito, os diversos dons. Aqui é necessário promover um grande Pentecostes na vida dos nossos jovens e adultos. Aqui é o sinal que eles deverão caminhar também com os próprios pés na vida. Tendo conhecimento de tudo que eles passaram até aqui, desde o seu batismo até o dia da sua crisma. E perceber que um longo caminho trilharam, mas um longo caminho apaixonado por Cristo. E a crisma é essa maturidade. Trabalhar o catecismo da igreja, né? As 4 partes do catecismo é importante. A Bíblia, utilizar a Bíblia nos encontros. É inadmissível a gente chegar na crisma e um jovem, um adulto não souber. Abriu a Bíblia e manusear a Bíblia. Pedir para abrir em tal livro, em tal capítulo, em tal versículo e não saber. É importante na crisma a gente buscar sanar algumas debilidades que porventura acontecem. Ninguém é perfeito. Tem coisa que infelizmente acaba passando. Algumas debilidades que não se viu na Eucaristia, que não se viu na perseverança. E a crisma é esse momento para fazer esse apanhado na vida de fé e essa maturação, para levar esse conhecimento pleno. Número 95. A preparação para a confirmação deve visar a conduzir o cristão à união íntima com Cristo, a uma familiaridade mais intensa com o Espírito Santo. Fazer com que o adulto, o jovem, ele comece a perceber que a sua vida também ele precisa sozinho encontrar Deus. Perceba que até aqui ele foi instruído por alguém. Aqui é o momento de ele perceber que ele precisa caminhar também com os próprios pés, sem deixar a sua comunidade, no qual toda a sua vida ele será alimentado pelos sacramentos da vida, a Eucaristia e também voltando eternamente à casa do Pai com o sacramento da reconciliação, a penitência, a confissão. E a nossa vida é isso, é um constante retorno a Deus. Chegamos à maturidade com a crisma e temos agora a caminhada de viver tudo aquilo que nós aprendemos. Número 96 em diante, falamos sobre a catequese com os jovens. Cabe à catequese ajudar o jovem a discernir cada vez mais os autênticos valores cristãos e espirituais. Isso pode ser feito por meio de oração, música, leituras bíblicas, as geografias, que é a história dos santos. É importante até os santos jovens, o Carlo Acutis, que será santo logo mais, os beatos, Beato Guido, do Rio de Janeiro, santos que viveram sua juventude, que são tão contemporâneos de todos nós. Peregrinações a santuários, teatros, exibição de filmes cristãos, documentários, passeios, entrevistas,
prática de esportes, iniciativas de ação social junto aos vulneráveis, fazer alguma coleta de material com a comunidade, levar para algum abrigo, algum presídio, um gesto concreto, mostrar que a vida ela é muito mais do que estar preso em uma sala de 4 paredes, mas que precisa também ser vida prática junto aos demais. E aqui a gente vai percebendo, do número 98 em diante, as condições e preparações para tal. O pároco ele tem a função de começar a perceber que os dons de muitos desses jovens, muitos desses que talvez já sejam universitários, que possam ajudar até nas pastorais. Alguém que trabalhe, alguém que seja jornalista, que trabalhe com mídias digitais, que possa ajudar na PASCOM. Ou seja, usar daquilo que são os dons e habilidades dos jovens para que eles possam ser inseridos na vida da comunidade. Aquilo que seja futuro trabalho deles, que eles possam fazer de serviço na vida da igreja. Número 97. É preciso uma catequese que aprofunde a experiência da participação litúrgica na comunidade e da importância da educação para a verdade e liberdade segundo o Evangelho. Formação de consciência, educação amor, descoberta vocacional, a oração alegre e juvenil, e o compromisso com a sociedade. Existem muitos movimentos jovens, Pastor da Juventude, o EJC, Jovens com Cristo, grupos esses que possam ajudar até o jovem a trabalhar muitos dos seus traumas que acontecem na vida, de má compreensão da existência, da falta de diálogo até mesmo com os pais. Muitos desses encontram na igreja o amparo que não encontram nas suas famílias em casa. Até mesmo com vocês, catequistas. Encontram em vocês esse sustentáculo, essa ponte, para não se sentirem tão sozinhos. E o jovem ele é uma pessoa sedenta, uma pessoa desejosa. Então, o catequista que está nesse processo de ajudar o jovem nesse discernimento da vida, o processo para receber o sacramento da confirmação, deve acompanhar humanamente, pastoralmente, né? Às vezes até intelectualmente, o jovem. Muito mais do que dar presente, é ser presente na vida do jovem, nos seus traumas e lutas, favorecendo também os seus talentos e carismas para que possam ser colocados à disposição da vida da comunidade. Promovam continuamente, de forma assim, periódica, aproveitando os tempos fortes, quaresma, advento, retiros que possam fazer com que eles possam se emergir dentro deles, encontrar o Deus que está dentro deles também, como Santo Agostinho tanto tentou procurar algo que estava fora, mas o Deus que gritava dentro dele. E por fim, a catequese de adultos. Muitos chegam para a catequese de adultos, uns têm batismo, outros têm batismo em Eucaristia, outros faltam crisma, outros não têm nada, nenhum dos três. Fazer com que seja um grupo da maturidade. A preparação da catequese de adultos, nós colocamos 1 ano, para que sejam recebidos os sacramentos na vigília pascal seguinte. Começando mais ou menos no período de Pentecostes, tempo de Pentecostes, e se finde com a recepção na vigília pascal. Né? Fazer com que o adulto ele se insira dentro da comunidade, vivendo também os dilemas da vida comunitária. Quantas vezes a gente às vezes não quer participar de um pastoral, movimento de serviço, uma coordenação, porque a gente tem dificuldade de viver em comunidade. Entender que nós estamos dentro da comunidade. A fé nós recebemos dentro da comunidade. Vivemos, frutificamos, crescemos na vida de fé dentro da comunidade. O adulto ele leva também para o momento de preparação a vida, né? As experiências da vida, às vezes até a vivência em outros relacionamentos, vivência até mesmo em muitos que viviam em outra denominação religiosa, que estão retornando para a Igreja Católica, né? O adulto sempre ele carrega junto consigo essa multiplicidade de experiências. Isso favorece muito os encontros.
né, para o crescimento. O testemunho de fé, de vida, normalmente é um retorno que é muito bonito, porque o adulto sempre toma a iniciativa própria de ir, né, receber os sacramentos. Mesmo que tenha um convite de uma pessoa que o indicou, mas é uma decisão também que deve ser livre e espontânea por parte deste. Sabendo os desafios, né, o catequista que talvez deverá enfrentar, buscando também a ajuda do pároco, para suster muitos desses, né? Adultos que têm problemas conjugais, problemas pessoais. Pedir ajuda de outras pastorais que possam ajudar nesse processo. Às vezes até ajuda de um psicólogo. Né? Hoje a gente se depara com muitos adultos, nem adultos somente, adolescentes, jovens, que passam por suas crises psíquicas, dependentes de medicamentos, por conta de crises constantes de ansiedade, a depressão, que é a doença do século, e cresce cada vez mais. Então, saber lidar também com essas questões, pedir ajuda psicológica também, convidar algum psicólogo da comunidade para fazer uma palestra, um momento, né, de partilha, um momento em grupo, muito favorável. No número 103, a gente coloca os pontos fundamentais que devem se ter na catequese de adultos. Primeiro, deve suscitar a fé. A fé é algo não isolado, algo comunitário. Viver a fé na comunidade. Segundo, purificar a fé. Diante de tantas vivências da vida, vamos fazer vamos passar a peneira para ver o que é que realmente de experiência, o que é que se compreende sobre a igreja, o que é que aquele adulto entende, o que é a igreja católica. As suas dúvidas, né, interiores, as suas dúvidas que são suscitadas. Terceiro, alimentar a fé. Alimentamos a fé na Eucaristia, na formação de consciência, na vida comunitária e, por fim, ajudar a partilhar e a testemunhar a fé. Como já uma pessoa que possui já uma idade que já acima dos seus 18 anos, então é uma pessoa que já viveu alguma coisa na vida. Então tem muito o que falar, tem muito para dizer sobre si. Mas também não é só dizer sobre si, porque testemunhar não é meramente dizer sobre si. É falar o que Cristo fez por nós. E em todas essas etapas, a comissão vai orientando, dando materiais para que possa trabalhar. Temos materiais que são trabalhados, mas podemos também buscar outros materiais que podemos implementar sem desviar do foco inicial. Então, meus caros, assim a gente vai encerrando esse nosso encontro, que se estendeu em 4 partes sobre o nosso diretório diocesano, e aqui manifesta também o desejo do nosso bispo, né? Como ele colocou na apresentação. Qual era o desejo dele? Apresentar o itinerário com as devidas orientações, oferecer uma orientação que possa iluminar nossa caminhada de fé, né? No que se refere à iniciação cristã, indicar orientações seguras. No processo de inspiração catecumenal, aprofundar a mística, que são pontos que ajudam ao crescimento de fé. Esse material é um material que deve ser sempre revisitado por você, caro catequista, um material que foi o fruto também de estudo da nossa Comissão Diocesana de Catequese, para trazer de forma fácil, objetiva e didática um norte para trabalhar a catequese na sua paróquia. Que você sempre possa buscar esse sustentável de fé, se amparando na vivência do catecismo da Igreja, da Sagrada Escritura, sem desvencilhar daquilo que a Igreja nos oferece. A gente iniciou nosso diretório dizendo que a nossa Igreja ela é mãe e mestra. Mãe, porque nós recebemos essa herança. E mestra, porque ela nos educa na fé. Deus abençoe você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou nesse itinerário. Deus favoreça a sua catequese. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.